Boa noite, Antônio Júnior. Boa noite. Controlador. Parabéns pela explanação. Quero agradecer aqui mais uma vez que essa casa solicitou que o senhor trouxesse esse relatório e apurasse o que estava acontecendo na Secretaria de Educação com essa questão de transporte escolar. E nos assusta, né? Porque o quanto foi avisado e o quanto não foi cumprido, né, pela administração. Só uma pergunta, porque eu fiquei satisfeito com tudo que o senhor expôs aqui. A única questão é o que a Prefeitura e o que a Controladoria vai fazer, porque é de conhecimento, né, da gente que ainda tem alunos de escolas rurais que não estão ainda vindo para a escola. E, inclusive, essa semana teve uma pessoa que me disse que teve 4 alunos que já desistiram de voltar para a escola. Isso a gente falou lá atrás, essa casa cansou de comunicar e falou o que está acontecendo. E esse aditivo, que ainda não saiu, foi dito para nós, eu não me lembro quais vereadores que estavam na reunião com o secretário, que a SEDU iria fazer em 2 dias. A partir do momento que a PAI apresentasse a relação dela, em 2 dias estava pronto, e até agora não foi resolvido nenhuma. Rio Claro, por exemplo, está com problema. O vereador, Sim. eu gostaria que o vereador fosse mais objetivo, assim, fazer a pergunta, que senão deixar para fala na tribuna. Não, mas é porque é só a conclusão. Eu não vou fazer mais perguntas, é só estou colocando aqui. E o que vai acontecer agora com esses alunos que perderam o ano? O que a Controladoria pode fazer? Vereador, como eu disse há pouco, o nosso papel ele consiste em comunicar às autoridades das irregularidades que aconteceram. Quando o senhor fala dos prazos aí, o caso do IFES, que eu citei agora há pouco, é uma rota só, e todo mundo sabe qual é o problema. O ônibus leva pela manhã e traz à noite. Falta o ônibus trazer o aluno na hora do almoço e levar o aluno da tarde depois do almoço. É algo que não precisa de maiores conhecimentos para fazer isso, e até hoje não foi concluído. O que a Controladoria faz? Um relatório solicitando que abra a sindicância para apurar se essa irregularidade ela compete ao servidor responsável pelo transporte escolar, ao secretário, ao servidor da SEDU, o engenheiro da SEDU, Patrício, e essa comissão de sindicância vai apurar. Tá? Então, o que nós podemos fazer é fazer levantamento disso. Segundo a Secretaria de Educação, houveram mais de 500 pessoas que procuraram a Secretaria de Educação reclamando. Dessas 500 pessoas, 300, aproximadamente, são os próprios alunos que informaram a conta de energia errada, por isso o sistema cadastrou errado. Porém, tem casos mais fáceis de resolver. O que nós podemos fazer? Levantar isso, captar as denúncias, captar as informações e encaminhar as pessoas que são responsáveis por isso. Câmara, Ministério Público, Tribunal de Contas e Prefeito Municipal. Vereador Júlio, gostaria que fosse assim, deixasse para a gente falar, o vereador falar na tribuna, mas fazer a pergunta mais curta, para não prorrogar muito tempo. Okay. Eu agradeço a presença, Antônio Júnior, por atendimento deste vereador a a abertura desse processo. A primeira pergunta, em que eu acompanhei nos depoimentos, em que alguns dos servidores, na licitação, confirmaram para o senhor que eles teriam consciência e saberiam que, mesmo o processo de licitação marcado para o dia 30, saberiam que ia dar errado? Sim. Quer dizer, os próprios pessoas que fizeram sabiam que ia dar errado. Consta no processo a oitiva de uma servidora que ela chegou a informar, que ela saberia que o processo estaria errado de qualquer maneira. Outra, esse processo emergencial, a Controladoria também notificou e informou ao município que foram causadas pela ausência de zelo e de planejamento. Por isso, houve esse prejuízo ao erário público.
Acompanho o relatório, eu não cheguei a falar nesse ponto para não ficar muito extenso, 2 relatórios no anexo 6, salvo engano, onde um dos relatórios ela trata de todos os processos de transporte escolar, foram 7 ou 8 processos que começaram e pararam, e um outro relatório cronológico, uma série histórica, por data cada ação. Começou um processo, parou um processo, começou alguma coisa. E, para você ter uma ideia, o processo licitatório ele só começou no mês de maio. A alegação que as planilhas demoraram a chegar. Porém, um processo na prefeitura hoje licitatório, ele demora, na melhor das hipóteses, 5 meses para acontecer. E aí, inclusive, há a preocupação. Se são 5 meses para acontecer, deveria ter começado no início do ano. O do ano passado começou em outubro. E, em março, ele foi cancelado. A Secretaria de Educação pediu em março que cancelasse o processo. E aí começou um outro em maio. Então, realmente, houve falta de planejamento, houve falta de zelo no trato do processo ali, e isso vai ser apurado na sindicância. Então, eu acredito. Existem 2 tipos de emergência, para que todos entendam. A emergência, por exemplo, houve uma chuva e arrancou o telhado de todo mundo. A prefeitura tem que comprar telha e colocar lá amanhã, se for o caso, para quem é carente e tal. Nesse caso, é uma emergência que... Mariana, tragédia Mariana, Brumadinho, é uma emergência, ninguém, tipo assim, atende-se. Porém, quando no processo há uma morosidade, há uma... A falta de zelo. A falta de zelo. E aí tem que apurar quem deu causa. Então, veja bem, se há 5 meses em média, se nós não temos licitação, então acreditamos que o ano que vem, com certeza, não vai iniciar com a licitação novamente. Né? Outra pergunta para concluir, esses 2 milhões causados pela ingerência, falta de zelo, terá que ser devolvido aos cofres? Por isso, vai ser aberta uma tomada de conta especial, para que essa comissão ela apure se realmente esse prejuízo foi causado pela falta de planejamento mesmo. Tá? Então, eu não posso dizer aqui que vai ser devolvido, eu não posso dizer se vai ser feito isso. O que eu posso dizer é o seguinte, nós recomendamos que o chefe executivo faça isso, que o prefeito faça isso. Ok, muito obrigado. Vereador Everaldo. Senhor controlador, eu quero me ater, porque como foi com base numa fala minha aqui na tribuna sobre a sabotagem, o vereador Júlio encaminhou, votei a favor da apuração. O senhor já falou aí também que, independente do pedido da Câmara, a controladoria ia fazer a apuração. Sim. Mas no dia que eu fiz meu pronunciamento, fui específico com relação à alteração que houve, eu disse no dia edital, mas no termo de referência. Isso. Que o senhor já mostrou fotos, a primeira foto que o senhor colocou foi aquela alteração que se riscou o OU e colocou o E, que mudou completamente a exigência de seguro para a licitação. Primeira pergunta é o seguinte, foi esse ponto que gerou o cancelamento da licitação? Tá, só uma inversão de ordem, não porque houve o risco que houve a mudança de pensamento. Eles alteraram porque entendiam, a administração, a educação entendia que o correto seria alterar de OU para E. Foi esse o ponto. Foi esse o ponto? Foi esse o ponto, aham. Quem foi o servidor que riscou? Isso a gente não conseguiu descobrir na nossa apuração da auditoria. Ninguém respondeu, ninguém afirmou que era o dono da letra, tampouco que tinha feito alteração. Sendo algo que entendo que é necessário mesmo, teria que pedir à Polícia Federal um exame grafotécnico, para que o exame grafotécnico possa identificar de quem é a letra. Isso é somente a Polícia Federal que faz. Aí não... Eu pude ler todo o processo também, as oitivas, depoimentos de todos que o senhor convocou e convidou para os esclarecimentos, e assim, todos eles citaram um servidor que Sim, tinha... a sugestão foi do servidor Gedeão, que era o diretor de procedimentos licitatórios. Tá? Eles tiveram uma reunião em Marechal Floriano, e, segundo a fala de todos no processo, que após a reunião em Marechal Floriano, quando eles foram tratar exatamente desse assunto, porque, segundo eles, lá esse serviço funciona dessa maneira, e eles vieram de lá, então, com esse posicionamento. Tá? Então, após voltar de lá, por uma sugestão do diretor Gedeão, foi alterado de OU para E.
Lá em Marechal exige seguro total? O senhor conferiu isso? Não. Não. Só para terminar, presidente. Perdão, vereador. Eu não conferi porque, como eu disse, a exigência de e ou de ou, ela é uma questão do gestor. Tá? Então, sendo um ou outro, não é irregularidade. A irregularidade foi a alteração que teve. Eu mantenho uma coisa, de repente a tabela não é aquilo, então eu tenho que mudar. Os transtornos que geraram. Agora, se dissessem, E, eu vou fazer com E mesmo, também teria as consequências deles lá. Eu pude ver, para encerrar, presidente, eu pude ver nos depoimentos algumas pessoas falando que achavam que não era de má fé. Sim. Eu queria, sim, perguntar ao controlador, se não foi de má fé, por que não apareceu quem riscou o documento? Boa pergunta. Vereador Paulo Henrique. Boa noite, senhor controlador. Boa noite. Sobre essa questão, bater no mesmo assunto de novo, dos 2.200.000, né, do emergencial do início do ano. Isso daí, o senhor vai fazer uma tomada de contas, não é isso? Tomada de conta especial. Isso. Não poderia pedir essa tomada de conta especial também ao Tribunal de Contas, para ele vir aqui e investigar isso também, não? Como eles têm uma equipe formada para isso? O mesmo relatório que foi enviado à Casa, ele foi enviado ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à CEDU. Foi enviado aos 3 órgãos, aos 4 órgãos, junto com essa Casa de Leis. No âmbito municipal, compete ao prefeito pedir a tomada de contas especial. Caso o prefeito não faça abertura e o Tribunal de Contas entenda que deve haver, o Tribunal de Contas pode solicitar à Controladoria que faça isso também, ou que uma auditoria deles faça isso também. Tá? Na segunda-feira estará presente no município uma equipe do Tribunal de Contas para uma outra situação, e esse assunto vai ser conversado com eles também sobre isso. Tá? Porém, a competência de abrir tomada de contas não é da Controladoria. A gente solicita ao prefeito e aos órgãos que tomam as providências. E sobre a medição de linha, pelo que você me falou, desde abril, mais ou menos, não é isso? Que o município já sabia que poderia ter esses problemas na medição de linha, que teria linhas que não iam ser atendidas, que teria alunos, né, que seriam atendidos, pelo que eu entendi o que você falou, não é isso? Então, desde abril, o município sabia, a administração sabia que a medição não conferiria com o nosso município, com as rotas de alunos, é isso? Houve um protocolo no mês de maio, não me recordo da data, da empresa pedindo vista as rotas. Isso é normal no procedimento licitatório, que a empresa, numa obra, por exemplo, a empresa pode dizer, eu quero ver o terreno que vai ser feita a obra, tal, transporte, eu quero conhecer a rota. Então, a empresa pediu que ela conhecesse as rotas, alegando que ela desconhecia alguns dos mapas ali e desconhecia algumas das rotas. Então, foi pedido isso. Foi atendido, salvo engano, no mês de agosto, me parece. Sei que hoje o servidor Júlio tem feito esse trabalho. Então, quer dizer que, de abril, uma firma que trabalhava aqui no município mais ou menos 8 a 10 anos, conhece todas as rotas, mas o município preferiu confiar numa rota que o Estado mandou para cá, sem conhecer nossa região. Na verdade, a rota do Estado, ela só passou a existir com a informação que o município levou para o Estado. Tá? O servidor Júlio tem trabalhado em conjunto com o servidor Patrício para a formalização dessas rotas. Então, foi o Júlio que fez essas rotas e mandou para lá, então? Ele tem trabalhado em conjunto com a Secretaria de Educação, em conjunto com a Secretaria de Estado, para formular as rotas. Tá bom, obrigado. Vereador Emanuel. Senhor Controlador-Geral, primeiramente agradecer a participação do senhor nessa Casa Legislativa, atendendo o requerimento, e aproveito a oportunidade para parabenizar Vossa Senhoria, em conjunto com toda a sua equipe, Obrigado. que, pelo que eu pude perceber, um relatório bastante extenso, mas com bastante objetividade e clareza dos assuntos expostos aqui. A primeira pergunta é referente à renovação do contrato, no qual a Secretaria Municipal de Educação não fez essa renovação. Só para poder deixar bem claro, foi feito um contrato emergencial e depois um segundo contrato emergencial. A Secretaria Municipal de Educação, nesses contratos emergenciais, trouxe, então, um prejuízo ao erário público no valor de R$ 2.200.000, aproximadamente.
a Secretaria Municipal de Educação poderia ter renovado o contrato até o final de dezembro do ano de 2019, mantendo o mesmo valor que estava seguindo anteriormente? Permite só uma correção, quem faz a renovação é o prefeito. A Secretaria de Educação ela pode solicitar a prorrogação. No processo, não consta informações sobre pedidos. Então, eu não posso precisar para o senhor se a educação chegou a pedir ou não. Mas, se ela tivesse interesse em prorrogar, ela faria o pedido ao prefeito, o prefeito faria a prorrogação. Então, eu não sei dizer se a educação pediu ou se ela não pediu. Eu perdi a pergunta, me perdoe. Se a administração quisesse renovar o contrato, se ela poderia estender o contrato até o final do ano de 2019. Havia um pedido no corpo do processo da empresa de uma repactuação de preço no valor de 12%. Quando o contrato ele tem mais de 12 meses e ele é renovado, há a possibilidade de fazer o acréscimo aditivo pelo IGPM, que é o índice de alteração de preço de contratos de trabalho. Então, eles pediram isso. Compete ao município fazer a negociação. Nós vamos renovar com ajuste, sem ajuste, vou conceder 5%, você concorda, não concorda? Essa negociação não aconteceu. Então, eu não posso dizer se iria acontecer no mesmo preço ou não. Seria, no caso, uma negociação entre a prefeitura e a empresa para poder fechar. Então, somente após essa negociação, a gente poderia saber o que iria acontecer. Mas, legalmente, poderia ter sido renovado o contrato? Não, sim, com certeza. Ok. A segunda pergunta é com relação à questão que a administração julga econômica, financeiramente, para o município, a adesão desse novo modelo do transporte escolar em conjunto, né, com o Estado. Havendo e tendo conhecimento que já foi solicitado alguns aditivos para esse novo contrato, será que realmente este novo transporte escolar trará economia financeira ao município? Mediante as renovações, mediante aos termos e aditivos que serão feitos ao longo do contrato, porque conforme, né, as próprias citações que foram feitas aqui por alguns servidores, afirmaram que há inconsistência nessas rotas e que essas rotas terão que ser revistas para poder ser feita como era antigamente. Só me permita me abster em parte dessa resposta, porque é complicado eu saber, tipo assim, vamos fazer aditivo. Por lógica, serão inclusos alunos, o valor tende a aumentar. Porém, o valor por KM também ele diminuiu. Então, saber quanto vai ficar, eu confesso que eu não fiz esse cálculo, creio que a Secretaria de Educação tem essa resposta, mas eu não fiz o cálculo ainda. Tá. Correto. Eu agradeço. Para terminar, senhor presidente, gostaria apenas de perguntar ao senhor controlador se é facultativo ao prefeito a abertura das sindicâncias e recomendações que a controladoria foi feita, e tanto da abertura do processo de contas especial, quanto a abertura da sindicância de processos administrativos quanto aos servidores que agiram, né, de forma omissa, não zelosa e pela falta do planejamento. Não é facultativo, não pelo pedido da controladoria, mas como eu falei, os dois tipos de emergência que existem, quando há uma calamidade, não é culpa de ninguém. Quando há a emergência pelo atraso no processo, pela falta de zelo, existem julgados do TCU, inclusive eu coloquei um no meu relatório aí, que chama de emergência fabricada, quando é emergência causada por alguém. Então, quando isso acontece, obrigatoriamente tem que ter sindicância. A última pergunta para terminar, é bem sucinto. O secretário de Educação ele fez uma fala no seu depoimento aqui, no qual ele usou uma fala numa reunião com os vereadores da Comissão de Educação e alguns outros vereadores, e também nessa tribuna livre, de que o transporte escolar de toda a PAI estava totalmente resolvido, né? Está no seu depoimento aqui. Mas, conforme Vossa Senhoria já disse, e conforme denúncia apurada pelo vereador Paulo Henrique, no qual a Comissão de Educação também está apurando, já se tem a informação que realmente não se confirmou
que esse transporte está correto, existe alguma punição mediante a, vamos colocar assim, a mentira colocada nesse depoimento, ou teria que ser aberto justamente nesse processo que foi recomendado ao prefeito? Vereador, se houve aditivo, teve o pedido hoje na parte da tarde. Tá? Até o horário do almoço, eu posso garantir que não teve. E, realmente, foi uma fala, se ele teve essa fala com vocês aqui, foi inverídica a fala, e realmente cabe apuração. Porém, cabe também ver quais foram os motivos que levaram a não ter sido feito esse aditivo. Né? Mas o fato é que as rotas da PAI, do IFES, que tinham sido medidas já, não há aditivo ainda. O lote 1, que é o que trazem os alunos para a cidade, esse sequer foram medidos ainda as rotas. Ou, pelo menos, se foi medido parte delas, mas não foi enviado para a CEDU ainda. A palavra, vereador Adriano. Boa noite, procurador. Boa noite. O senhor respondeu para o vereador Manuel agora, sobre a questão dos aditivos do IFES e a PAI, né? Isso. Esses estão em andamento. Sim, esses já foram enviados pela CEDU e depende da Secretaria de Educação encaminhar até o setor de contratos para poder fazer aditivo. Quer dizer que os outros 5 lotes... Outros 2 lotes, são 4 lotes. São 2 do... Ah, sim, são 4 lotes, né? 2 do IFES e a PAI, mais 2 lotes? Perdão. Primeiro lote são os que trazem os alunos para a IUNA. Aham. O segundo lote são os que levam os alunos para a PQA. Sim. O terceiro lote para o IFES e o quarto lote a PAI. Tá. Esses outros 2 lotes, então, não tem aditivo para eles? Sem previsão. Então, quer dizer que os nossos alunos vão continuar sem aula. E eu já ouvi do senhor falar sobre a punição, né, em devolução aos cofres públicos, né, do prejuízo causado. Apuração. Oi? Apuração para devolução. Apuração, isso. De 2 milhões e pouco. E a apuração para o dano causado aos nossos alunos, de que forma vai ser feita? Então, essa apuração, ela, como disse, são 2 contratos emergenciais que tiveram esse ano. Então, na apuração do primeiro contrato emergencial, essa questão dos 2 milhões. No segundo contrato emergencial, como eu disse, houve prejuízo intelectual, prejuízo motor, prejuízo moral. E esse prejuízo, lógico que eu não vou ter como recuperar isso de imediato, mas o servidor ele vai ter que arcar com as consequências. Aí o Estatuto do município fala quais são as punições. Existe uma comissão específica para isso, que também não é controladoria. Tá? Então, tem uma comissão que vai apurar isso aí. E essa punição pode ser uma advertência, pode ser suspensão de pagamentos ou, em última instância, até a demissão. Obrigado. Vereador Marquinhos. Boa noite, Antônio Júnior. Boa noite. Obrigado pelo seu esclarecimento. E eu acho um absurdo a gente convocar alguém nessa Casa de Leis aqui para estar tratando de transporte escolar do ano de 2019. Sendo que, de repente, eu poderia estar mais preocupado com 2020, com o transporte deles. Você sabe me dizer quantos alunos estão sem transporte hoje no município? Informação da Secretaria de Educação é que mais ou menos 500 pais estiveram lá reclamando essas questões. Então, pelo menos 500. Mas o valor exato não sei. Então tá, em torno de 700, 600, já ouvi 700. dizer em 700, já ouvi dizer em 1.000, mas eu não tenho esse dado exato. Então tá, é muito aluno sem transporte. Estão fazendo agora, planejando a próxima licitação para 2020, correto? Já está em andamento. 34 meses dessa administração não conseguiram fazer essa licitação. Você acha que vai ter transporte escolar em 2020? Porque eu já estou preocupado com 2020. Esse ano, muitos alunos já perderam mesmo. Vereador, é questão administrativa, eu mesmo tenho da resposta.
É o que eu tinha, presidente. Vereador Darlan. Boa noite, senhor presidente, o controlador, Antônio Júnior. Presidente, boa noite. Quebrar um gelo um pouquinho aqui. Agradeço ter atendido o pedido dessa casa para vir aqui esclarecer alguma coisa desse relatório, que achamos extenso. Mas veja bem, o vereador Marquinho acabou de te fazer uma pergunta, eu quero ser mais enfático a ela. O senhor deixou claro que não houve sabotagem no processo licitatório. No entendimento da Controladoria, não. Exatamente. Então, o senhor, naquilo que eu li aqui, o senhor afirma que houve erro da gestão, é isso mesmo? Falta de planejamento, sim. Porém, perdão, vereador, eu dei uma opinião, tá? Isso para ser... No relatório da Controladoria, nós chegamos a essa conclusão. Porém, para fazer essa afirmação até para punição de alguém, aí quem é responsável por isso é a comissão de sindicância, que, no caso, compete ao prefeito pedir a abertura da sindicância. No nosso entendimento, houve, sim, a falta de zelo em relação ao processo, houve falta de planejamento, houve isso. Mas, para haver um decreto em relação a isso, a afirmação, isso aí compete à comissão de sindicância. Ok. Agora, reformulando aqui a pergunta do vereador José Marcos Moraes. Já existem, o senhor tem conhecimento do processo de licitação aberto para o próximo ano de 2020? Não, o processo vai ser aberto quando houver a conclusão da medição das rotas. Quando todas as rotas forem medidas e souber realmente qual a quilometragem de cada um, qual o carro de cada um, com essas informações que vai haver a abertura do novo processo. Diante dessa pergunta, controlador, eu já estou preocupado com o transporte escolar de 2020. Eu contigo, senhor presidente. Vereador Arilson. Controlador Antônio Júnior, primeiramente, uma boa noite. Boa noite. Que bom que o senhor esteve aqui para poder esclarecer não só aqui essa casa, mas sim para toda a população que está nos ouvindo. Controlador, gostaria de perguntar ao senhor se esses 2 milhões é porque teve o erro da letra no edital ou não? Não. Os 2 milhões que eu disse aqui foi quando houve a não renovação em dezembro de 2018 para o transporte do primeiro semestre de 2019. Essa questão do E e do OU, dessa alteração, ela foi em relação ao segundo semestre de 2019. Então, foram 2 contratos distintos. Tá? Então, não tem relação, não. Controlador, gostaria de fazer uma pergunta que já está até repetitiva, mas se está tudo preparado já a licitação para o ano que vem, sim ou não? A intenção é que, quando os aditivos forem feitos, com as informações que serão recebidas da SEDU para os aditivos que façam 2020. Então, por enquanto, está pensando nos aditivos e resolver 2019 ainda, para depois acertar 2020. A educação entende que, quando chegarem as respostas todas, das linhas, medições, tudo certinho, e tiver um 2019 exato, com essas informações, vai fazer um 2020 também de forma correta. Informações da Secretaria de Educação. Controlador, muito obrigado a resposta do senhor, tá? Procurador Antônio Júnior. Controlador. Eu queria fazer uma pergunta. Você já tem 2 meses que já fizeram o contrato de emergência. Como vai ficar o restante do ano? Então, esse contrato emergencial que foi feito agora, ele teria validade até o início, até janeiro, salvo engano. São 6 meses. Quando faz o emergencial, ele é válido por até 6 meses. Tá? Então, o segundo semestre ele está coberto pelo emergencial. Então, até o final do ano agora, o emergencial cobre. Em relação aos alunos que não foram transportados ainda, depende da Secretaria de Educação, Secretaria Municipal de Educação, conferir as rotas, mandar para o Estado responder e fazer o aditivo. Tá? Como eu disse, não compete à Controladoria isso. Eu estou dando a informação que foi me passada, porém é uma questão de gestão, compete a eles. Tá? E não é nada de Controladoria, não. Ok. Eu sei que já foi feita essa pergunta, mas gostaria de fazer ela. Tem
o que está acontecendo com as mães, eu sei que não é da sua alçada, mas a quem as mães dos alunos vão estar procurando para requerer danos aos filhos, que hoje já tem criança que já está com febre, já está acamada, porque vê os coleguinhas indo para a escola e ela não está podendo ir. Ministério Público. Ok, obrigado, que eu tinha para perguntar. Agradeço a presença, o controlador, e muito obrigado a sua presença aqui. Volte sempre. Espero não voltar tão cedo. Eu agradeço aos vereadores pela oportunidade de esclarecer o tema aqui. Espero ter auxiliado na apuração de vocês.